A cidade de Serra do Carmo, encravada entre montanhas cerradas e coberta por uma neblina densa que nunca se dissipa por completo, carregava um segredo antigo e incômodo. Ruas de paralelepípedos ecoavam com passos solitários ao anoitecer, e o vento que soprava entre as casas de janelas estreitas sempre parecia sussurrar nomes de pessoas esquecidas. Mas o que verdadeiramente assombrava seus moradores não era o frio cortante das madrugadas ou os estranhos desaparecimentos ao longo dos anos, e sim a presença maldita da fazenda São Tomé, um pedaço de terra infértil onde o solo parecia rejeitar qualquer forma de vida. A fazenda ficava no limite da cidade, afastada da estrada principal, por um caminho de terra que ninguém ousava percorrer depois do pôr do sol. Ali, a vegetação murchava sem explicação. Os galhos das árvores secas pareciam braços retorcidos clamando por socorro, e os corvos que sobrevoavam a área jamais pousavam no chão. A propriedade havia pertencido a Ambrósio Duarte, um coveiro que viveu nos arredores da cidade décadas atrás, mas que desapareceu sem deixar rastros. Seu nome era raramente mencionado, como se evocar sua memória fosse suficiente para trazer o mal adormecido de volta. No início do século passado, quando Serra do Carmo ainda era apenas um povoado esquecido no mapa, Ambrósio desempenhava um trabalho discreto e sombrio. Oficialmente, era um coveiro do cemitério municipal. Extraoficialmente, prestava um serviço muito mais lucrativo e macabro: enterrar corpos clandestinos na calada da noite. Pessoas cujos desaparecimentos jamais seriam investigados, vítimas de vinganças silenciosas, execuções de facções locais, crimes de famílias influentes. Todos tinham o mesmo destino: uma cova improvisada na fazenda São Tomé. Ele trabalhava sozinho, iluminado apenas pela chama trêmula de um lampião a óleo. Cavar covas no escuro tornou-se sua rotina, e cada vez que enfiava a pá na terra úmida, sentia o peso dos segredos que carregava. O problema começou quando, segundo boatos que nunca foram comprovados, alguns corpos começaram a reaparecer misteriosamente, como se a própria terra os estivesse regurgitando. Primeiro, partes de ossos brotavam do solo, como raízes retorcidas. Depois, trincheiras recém-cavadas amanheciam completamente vazias. Ambrósio, apavorado, passou a ouvir ruídos enquanto trabalhava, gemidos abafados e algo arranhando a terra por baixo dele. Então, na última noite em que foi visto, ele correu desesperado para a fazenda, cavando com as mãos nuas, como se precisasse esconder algo ainda mais
horrível do que já enterrara antes. Na manhã seguinte, sua casa pegou fogo. Ninguém encontrou seus restos mortais. Com o tempo, a história foi abafada e a fazenda abandonada. Mas o medo permaneceu e a terra nunca mais ficou quieta. Décadas depois, Pedro Antunes, um estudante de jornalismo da Universidade Estadual, ouviu falar sobre a lenda. Ele não acreditava em fantasmas, mas acreditava em histórias mal contadas. Decidiu investigar a fazenda para seu artigo de conclusão de curso, convencido de que rumores não passavam de um folclore urbano mal explorado. Equipado com uma lanterna de longo alcance e um gravador de áudio, Pedro seguiu pela estrada de terra até a entrada da fazenda. O portão de madeira, apodrecido pelo tempo, rangeu quando ele o empurrou. Lá dentro, o silêncio era insuportável. Não havia canto de pássaros, nem o farfalhar das folhas ao vento. Apenas um vazio pesado, um som abafado, como se tudo ali estivesse mergulhando debaixo da água. A cada passo, a sensação de que algo o observava das sombras se tornava mais intensa. Mas não havia nada ali, ou pelo menos nada visível. Quando chegou ao que parecia ser o centro da propriedade, notou dezenas de depressões no solo, algumas cobertas de mato seco, outras tão recentes que a terra ainda estava remexida. Aproximou-se e tocou a terra com a ponta dos dedos. Era fofa, como se alguém tivesse cavado ali na noite anterior. Seu sangue gelou quando algo tocou sua perna. Era uma mão ossuda saindo lentamente da terra. Pedro recuou em pânico, tropeçando e caindo de costas. A lanterna iluminou algo que o fez gritar. Não era apenas uma mão, havia dezenas delas, pálidas, esqueléticas, emergindo do solo como se buscassem ar. Algumas estavam inteiras, outras apenas com ossos limpos, reluzindo na luz fraca. O chão não estava apenas se mexendo, ele estava faminto. Tentou correr, mas seus pés afundaram na terra fofa. Algo o puxava para baixo. As vozes começaram então, sussurros vindos do solo. Eram gemidos de dor, de desespero, de raiva. Uma palavra foi dita entre os sussurros: volte! O terror o dominou e ele se debateu freneticamente. A terra cedeu e ele foi engolido até a cintura. Seus olhos fixaram-se em um ponto específico à frente. Entre as sombras, uma figura o observava, uma silhueta alta e deformada, com buracos vazios no lugar dos olhos e uma pá nos ombros. Era Ambrósio, e ele ainda estava cavando. Pedro soltou um grito que ecoou pela noite vazia, mas não havia ninguém para ouvi-lo. Suas unhas rasgavam o solo na tentativa desesperada de escapar. Mas quando mais lutava, mais
afundava. O cheiro de terra úmida e carne apodrecida invadiu suas narinas. Seus dedos tocaram algo enterrado, um crânio humano. Quando o puxou instintivamente, os olhos fundos do crânio se iluminaram com um brilho fraco e pavoroso. O rosto desfigurado de Ambrósio se inclinou para ele e sussurrou: "Agora você é um de nós." E então o silêncio voltou. Pedro desapareceu. Na manhã seguinte, a família de Pedro reportou seu desaparecimento. Seu carro foi encontrado na entrada da fazenda, mas não havia sinal dele. Apenas sua câmera, enterrada no quintal de sua casa. Quando os policiais acessaram as filmagens, viram Pedro olhando fixamente para a câmera, desesperado, como se soubesse que ninguém acreditaria nele. No último segundo do vídeo, algo apareceu atrás dele. Uma sombra alta e magra, segurando uma pá. Desde então, moradores de Serra do Carmo relatam ver vultos na estrada de terra. Dizem que, nas noites mais frias, ouvem gemidos vindos do solo, mas ninguém fala sobre isso. E a terra da fazenda São Tomé continua se movendo à espera do próximo curioso.